Quantas chávenas de café tomou esta semana? Uma por dia, duas, talvez três? E em algum momento alguém lhe disse que devia deixar de o beber. O médico, um filho, um programa de televisão. Disseram-lhe que o café aumenta a pressão arterial, que prejudica o coração ou que depois dos 60 anos já não é uma boa escolha. Mas hoje vou contar-lhe algo que pode mudar completamente a forma como olha para essa simples chávena de café. A ciência descobriu algo surpreendente sobre o café sem açúcar e a circulação sanguínea que contradiz décadas de conselhos médicos. Existe apenas uma condição, uma única diferença, que separa o café, que ajuda a proteger os seus vasos sanguíneos, daquele que contribui para os danificar. E essa diferença pode ser muito mais importante do que imagina. Fique comigo até o fim, porque hoje poderá libertar-se de uma culpa que talvez tenha carregado durante anos ou descobrir algo urgente que precisa de mudar a partir deste momento. Sou a doutora Sofia Villanueva, especialista em medicina cardiovascular com mais de 27 anos de experiência clínica. Nos últimos 8 anos, dediquei-me a estudar especificamente a forma como os hábitos do dia a dia influenciam a saúde vascular das pessoas com mais de 60 anos. E há um assunto que surge praticamente todas as semanas no meu consultório: o café. Talvez já tenha feito esta pergunta alguma vez. Um paciente senta-se à minha frente e antes mesmo de me contar o que o trouxe à consulta, pergunta-me quase em segredo: doutora, ainda posso continuar a beber o meu café? Há culpa nessa pergunta, há esperança e muitas vezes há medo. Hoje quero responder-lhe com honestidade, com dados científicos reais e com o rigor que merece. Ao longo deste vídeo vamos descobrir 5 aspectos fundamentais sobre o café sem açúcar e a sua relação com a circulação sanguínea, o coração e a saúde da pessoa idosa. Vamos compreender o que acontece no interior das suas artérias quando bebe café sem açúcar. Vamos desvendar a verdade sobre o café e a pressão arterial, um tema rodeado de mitos e mal-entendidos. Falaremos sobre o motivo pelo qual o café pode ser um grande aliado do coração depois dos 60 anos, sobre a sua relação com a diabetes tipo 2 e, sobretudo, sobre aquilo que acontece quando se adiciona açúcar ao café, porque a diferença não é pequena. Na verdade, ela pode ser enorme. Mas antes de começarmos, preciso que compreenda algo muito importante sobre o organismo após os 60 anos, algo que raramente é explicado de forma simples durante uma consulta médica. O sistema cardiovascular de uma pessoa com mais de 60 anos já não funciona exatamente da mesma forma que aos 40. Isso provavelmente já sabe. No entanto, existe um processo silencioso que acontece neste preciso momento no interior das suas artérias e que é essencial para perceber por que é que o café, e sobretudo a presença ou ausência de açúcar, faz tanta diferença. Esse processo chama-se inflamação crônica de baixo grau. Com o passar dos anos, as paredes das artérias entram lentamente num estado de inflamação silenciosa. É como um fogo muito lento que arde constantemente sem provocar dor ou sintomas evidentes, mas que vai endurecendo, engrossando e desgastando os vasos sanguíneos ano após ano, década após década. Esta inflamação vascular é um dos principais fatores responsáveis pelas doenças cardiovasculares na população idosa. E é precisamente aqui que o café sem açúcar assume um papel que surpreendeu muitos investigadores. Entre todos os alimentos que fazem parte da alimentação humana, o café é uma das maiores fontes de compostos antioxidantes e anti-inflamatórios existentes. Uma única chávena contém mais de 1000 compostos bioativos diferentes. Sim, leu bem, mais de 1000. Entre eles destaca-se o ácido clorogênico, um polifenol cujas propriedades antioxidantes têm sido documentadas em centenas de estudos científicos independentes. Estes compostos ajudam a combater o estresse oxidativo, a proteger os vasos sanguíneos e a reduzir processos inflamatórios que se tornam cada vez mais importantes à medida que envelhecemos. Mas existe um detalhe que muda tudo. Estes compostos protetores não atuam da mesma forma quando o açúcar está presente. É precisamente esse detalhe que pode transformar completamente os benefícios do café.
Para compreender melhor esta questão, precisamos de falar sobre algo que nunca vemos, mas que determina grande parte da nossa saúde cardiovascular: o endotélio. Imagine que cada artéria e cada veia do seu corpo possuem um revestimento extremamente fino no seu interior. Trata-se de uma camada microscópica de células que funciona como revestimento interno de uma tubagem. Enquanto essa superfície permanece lisa e saudável, o sangue circula livremente e sem obstáculos. Porém, quando começa a sofrer danos provocados pela inflamação, pela hipertensão arterial ou pelo excesso de glicose no sangue, tudo muda. Pequenas lesões começam a surgir. Gorduras acumulam-se lentamente nas paredes dos vasos, juntamente com cálcio e resíduos celulares. Este processo recebe o nome de aterosclerose e continua a ser uma das principais causas de doença cardiovascular. Quando o endotélio está saudável, protege-nos silenciosamente todos os dias. Quando deixa de estar, as consequências podem ser profundas. É precisamente aqui que o café sem açúcar pode desempenhar um papel importante. Diversas investigações científicas demonstraram que o seu consumo está associado a uma melhor função endotelial e a benefícios na microcirculação, ou seja, nos pequenos vasos sanguíneos responsáveis por levar oxigênio e nutrientes aos tecidos mais distantes do nosso organismo. Estamos a falar dos vasos que irrigam os dedos das mãos, os pés, os rins e a retina dos olhos. Estruturas particularmente vulneráveis à medida que envelhecemos. Imagine um jardim perfeitamente regado. Os grandes tubos transportam facilmente a água, mas se os pequenos canais responsáveis por alimentar cada planta ficarem obstruídos, o jardim acabará por sofrer da mesma forma. O mesmo acontece com o nosso organismo. Mesmo que o coração continue a bater adequadamente, os tecidos podem não receber aquilo de que necessitam quando a microcirculação deixa de funcionar corretamente. Depois dos 60 anos, este aspecto torna-se ainda mais importante. O endotélio é naturalmente mais vulnerável ao envelhecimento. Por esse motivo, tudo aquilo que o protege ganha uma importância proporcionalmente maior, e tudo aquilo que prejudica o seu funcionamento pode ter consequências igualmente significativas. Chegamos agora a um dos temas que mais dúvidas desperta entre as pessoas com mais de 60 anos. Talvez seja, inclusivamente, a pergunta que mais ouço no consultório quando o assunto é café. Afinal, o café aumenta mesmo a pressão arterial? A resposta mais honesta é esta: depende. E o detalhe que faz toda a diferença raramente é explicado. Quando uma pessoa que não tem o hábito de beber café toma uma chávena, é verdade que a pressão arterial pode aumentar ligeiramente durante as primeiras 2 horas. Isto acontece porque a cafeína exerce um efeito vasoconstritor temporário, estimulando o sistema nervoso e provocando um estreitamento passageiro de alguns vasos sanguíneos. Mas existe um pormenor muito importante que merece toda a sua atenção. Nas pessoas que consomem café regularmente, este efeito praticamente desaparece com o tempo. O organismo desenvolve tolerância à cafeína em apenas alguns dias. É semelhante à primeira vez que alguém experimenta um alimento picante. No início, o sabor parece demasiado intenso. Algumas semanas depois, aquilo que antes parecia insuportável torna-se perfeitamente normal. O nosso organismo adapta-se de forma extraordinária quando os hábitos são consistentes. Foi exatamente isso que alguns dos maiores estudos científicos realizados na Europa demonstraram ao longo das últimas décadas. O consumo habitual e moderado de café não mostrou aumentar a pressão arterial a longo prazo na população em geral. Pelo contrário, grandes análises científicas verificaram que as pessoas que consumiam maiores quantidades de café apresentavam um risco ligeiramente menor de desenvolver hipertensão arterial ao longo do tempo. Sim, leu corretamente, menor e não maior. Durante muitos anos ouvimos que o café era um inimigo do coração. Hoje sabemos que a realidade é muito mais complexa e, em muitos aspectos, bastante diferente daquilo que se acreditava há apenas 2 décadas. Naturalmente, isto não significa que o café seja exatamente igual para todas as pessoas. Existe uma exceção importante que merece ser mencionada.
Algumas pessoas possuem uma variante genética específica responsável por tornar o metabolismo da cafeína mais lento. Nestes casos, a cafeína permanece ativa no organismo durante mais tempo, podendo provocar palpitações, dificuldade em adormecer ou aumentos mais prolongados da pressão arterial. Talvez esteja a perguntar-se neste momento: como posso saber se pertenço a esse grupo? Existem alguns sinais que podem servir de alerta. Se costuma sentir o coração acelerar depois de beber café, se um simples café tomado durante a manhã lhe dificulta o sono durante a noite, ou se percebe que a sua pressão arterial sobe regularmente após o consumo, é possível que metabolize a cafeína mais lentamente do que a maioria das pessoas. Nessas situações, existe uma excelente alternativa: o café descafeinado. Há um mito persistente segundo o qual o café descafeinado perde praticamente todos os seus benefícios. Felizmente, isso não corresponde à realidade. O descafeinado preserva a esmagadora maioria dos compostos antioxidantes presentes no café tradicional, incluindo grande parte do ácido clorogênico e dos restantes polifenóis responsáveis pelos seus efeitos protetores. Por outras palavras, continua a beneficiar dos principais efeitos positivos do café sobre a inflamação vascular, a saúde metabólica e a circulação sanguínea, reduzindo significativamente os inconvenientes associados à cafeína. É importante deixar isto muito claro: os maiores benefícios cardiovasculares do café não dependem apenas da cafeína. Eles resultam, sobretudo, do extraordinário conjunto de compostos bioativos presentes naturalmente no grão. Por esse motivo, para muitas pessoas com mais de 60 anos, o descafeinado pode representar o melhor dos dois mundos: preservar os benefícios e reduzir possíveis desconfortos relacionados com o sono ou a sensibilidade individual à cafeína. Existe apenas um grupo de pessoas que deve ter uma conversa mais cuidadosa com o seu médico antes de tomar qualquer decisão relativamente ao consumo de café. Refiro-me àquelas que apresentam valores persistentemente elevados de pressão arterial, particularmente quando permanecem acima dos 160 milímetros de mercúrio de pressão sistólica, apesar do tratamento adequado. Nestes casos, as recomendações precisam sempre de ser individualizadas. No entanto, para a grande maioria das pessoas idosas cuja pressão arterial se encontra controlada ou dentro dos valores considerados adequados, o café sem açúcar deixou de ser visto pela ciência atual como aquele inimigo cardiovascular que durante tantos anos aprendemos a temer. Mas há algo que me impressionou ainda mais quando aprofundei o estudo deste tema. Sabia que para a maioria dos adultos, o café é atualmente uma das maiores fontes de antioxidantes presentes na alimentação diária? Muitas pessoas imaginam imediatamente alimentos como as laranjas, os frutos vermelhos, o abacate ou os vegetais verdes quando pensam em antioxidantes. Todos eles possuem propriedades extraordinárias e devem fazer parte de uma alimentação equilibrada. No entanto, aquilo que poucas pessoas sabem é que uma simples chávena de café fornece uma quantidade impressionante destes compostos protetores. Dependendo do tipo de torra, da variedade do grão e do método de preparação utilizado, uma única chávena pode conter quantidades significativas de ácido clorogênico, um dos antioxidantes mais estudados da atualidade no campo da saúde cardiovascular. As suas propriedades são verdadeiramente notáveis. Diversas revisões científicas associaram este composto a efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios, cardioprotetores e antidiabéticos. Mais surpreendente ainda, algumas investigações apontam também para potenciais benefícios relacionados com a saúde cerebral e a preservação das funções cognitivas ao longo do envelhecimento. Tudo isto pode estar presente numa simples chávena de café, mas existe novamente um detalhe fundamental que não podemos ignorar. Os antioxidantes continuam presentes no café mesmo quando adicionamos açúcar. O ácido clorogênico não desaparece simplesmente porque colocamos 2 colheres de açúcar na chávena. O problema é outro. O açúcar refinado desencadeia processos metabólicos que promovem precisamente aquilo que os antioxidantes do café procuram combater.
Enquanto os compostos antioxidantes trabalham para reduzir a inflamação e proteger os vasos sanguíneos, o açúcar favorece processos inflamatórios, aumenta o estresse oxidativo e contribui para alterações metabólicas que prejudicam a saúde cardiovascular. É como se duas forças opostas estivessem a atuar simultaneamente no mesmo organismo. Uma procura proteger, a outra contribui para causar dano. E o resultado final dependerá sempre da frequência com que esse hábito se repete ao longo dos anos. Muitas vezes, não é o café que representa o verdadeiro problema. O problema encontra-se naquilo que adicionamos ao café todos os dias, durante décadas. Talvez seja precisamente por isso que tantas pessoas acreditam que o café lhes faz mal, quando, na realidade, aquilo que lhes está a causar prejuízo metabólico pode ser o açúcar presente em cada chávena. E esta constatação torna-se ainda mais importante depois dos 60 anos, quando cada pequeno hábito diário passa a desempenhar um papel muito maior na preservação da nossa qualidade de vida, da nossa independência e da saúde do nosso coração. Chegamos agora a um dos pontos mais importantes de todo este vídeo. Aquilo que vamos falar nos próximos minutos não diz respeito apenas ao café, diz respeito aos seus vasos sanguíneos, ao seu coração, aos seus rins, à sua visão e, em última análise, à sua qualidade de vida depois dos 60 anos. Estou a falar da relação entre o café sem açúcar e a diabetes tipo 2. Talvez se surpreenda ao ouvir isto, mas a diabetes e a hipertensão arterial são dois dos maiores inimigos da circulação sanguínea. Ambas atuam lentamente, quase sempre em silêncio, provocando danos que se acumulam durante anos antes de surgirem os primeiros sintomas evidentes. Imagine por alguns segundos que os seus vasos sanguíneos são delicados canais responsáveis por transportar vida a cada célula do seu organismo. Agora imagine que, dia após dia, pequenas partículas abrasivas passam pelo seu interior, desgastando lentamente as suas paredes. É precisamente assim que o excesso de glicose no sangue atua ao longo do tempo. Os vasos tornam-se menos flexíveis, a sua estrutura vai sendo alterada, a circulação começa a perder eficiência, os tecidos recebem menos oxigênio e menos nutrientes, e aquilo que inicialmente parece apenas um pequeno desequilíbrio metabólico pode, anos mais tarde, transformar-se em problemas muito mais sérios. A diabetes tipo 2 continua a ser uma das principais causas de doença vascular periférica, insuficiência renal, alterações na retina e lesões nervosas que afetam particularmente os pés e as pernas das pessoas idosas. O mais preocupante é que este processo nem sempre provoca sintomas imediatos. Muitas pessoas convivem durante anos com alterações da glicemia sem qualquer sinal evidente de que os seus vasos sanguíneos estão lentamente a ser afetados. É precisamente por esse motivo que qualquer hábito capaz de contribuir para uma melhor saúde metabólica merece toda a nossa atenção. E é aqui que o café sem açúcar volta a surpreender-nos. Algumas das maiores revisões científicas realizadas nas últimas décadas demonstraram uma associação consistente entre o consumo habitual de café e uma menor probabilidade de desenvolver diabetes tipo 2. Os resultados observados em milhões de participantes provenientes de diferentes países apontam sempre na mesma direção. As pessoas que consomem café regularmente apresentam um risco significativamente menor quando comparadas com aquelas que não o fazem. Mais interessante ainda, verificou-se que cada chávena adicional consumida diariamente estava associada a uma redução progressiva desse risco. Mas existe um detalhe particularmente importante para tudo aquilo que temos vindo a conversar hoje. Este efeito protetor foi observado tanto no café tradicional como no descafeinado. Isto significa que não é apenas a cafeína a desempenhar um papel relevante. Pelo contrário, são os polifenóis, o ácido clorogênico, os minerais naturalmente presentes no café e outros compostos bioativos que parecem contribuir para estes benefícios metabólicos. Em poucas palavras, aquilo que protege o metabolismo da glicose continua presente mesmo quando retiramos a cafeína. No entanto, existe um fator capaz de enfraquecer significativamente esta proteção: o açúcar adicionado ao café.
Algumas análises realizadas a grandes grupos populacionais demonstraram que os benefícios observados sobre o metabolismo da glicose diminuíam consideravelmente quando o café era consumido regularmente com açúcar. É importante compreender o significado desta informação. Quando falamos de café sem açúcar, estamos perante uma bebida que pode integrar um padrão alimentar associado a benefícios metabólicos importantes. Porém, quando adicionamos várias colheres de açúcar diariamente, estamos simultaneamente a introduzir um fator que atua precisamente no sentido oposto. Por um lado, o café oferece compostos capazes de contribuir para a proteção metabólica. Por outro, o açúcar favorece os picos glicêmicos e acrescenta uma carga metabólica adicional ao organismo. É por isso que a diferença entre beber café com açúcar e beber café sem açúcar é muito maior do que a maioria das pessoas imagina. Depois dos 60 anos, esta questão assume uma importância ainda mais significativa. Com o envelhecimento, o organismo torna-se naturalmente menos eficiente em vários processos metabólicos. A sensibilidade à insulina sofre alterações progressivas e a margem de tolerância aos excessos torna-se mais reduzida do que era aos 30 ou aos 40 anos. Cada pequena decisão tomada diariamente passa então a ter um peso proporcionalmente maior. Gostaria de partilhar consigo um exemplo muito comum que observo frequentemente na prática clínica. Rosa tinha 69 anos e encontrava-se há vários anos numa situação que provavelmente será familiar para muitas pessoas que nos estão a acompanhar. Os seus valores de glicemia em jejum permaneciam constantemente próximos do limite considerado normal. Nunca eram suficientemente elevados para justificar um diagnóstico definitivo, mas também nunca apresentavam melhorias significativas. Era aquilo a que muitos chamam viver permanentemente no limite. Ao analisarmos cuidadosamente os seus hábitos alimentares, identificamos vários aspectos passíveis de melhoria. Um dos primeiros foi precisamente a quantidade de açúcar adicionada ao café. Rosa consumia 2 chávenas por dia, cada uma delas acompanhada por 2 colheres pequenas de açúcar. A proposta inicial foi extremamente simples. Não alterar radicalmente toda a alimentação de uma só vez, mas começar por reduzir esse açúcar diariamente consumido no café. Nas primeiras semanas, esse foi praticamente o único ajuste significativo realizado. Na avaliação seguinte, os seus resultados laboratoriais apresentavam melhorias evidentes relativamente aos valores anteriormente registrados. Naturalmente, seria incorreto atribuir toda essa evolução exclusivamente a uma única alteração alimentar. O organismo é infinitamente mais complexo do que isso. Mas aquilo que este caso nos recorda é algo muito importante. Os pequenos hábitos acumulam-se. No final da consulta, Rosa disse-me algo que dificilmente esquecerei. Sorriu e comentou: "Doutora, nunca imaginei que uma coisa tão pequena pudesse fazer alguma diferença." A minha resposta foi igualmente simples. O nosso organismo leva a conta de cada pequena decisão que repetimos durante décadas. Esta talvez seja uma das maiores lições do envelhecimento saudável. Não são apenas as grandes mudanças que transformam a nossa saúde ao longo do tempo. São também as pequenas escolhas repetidas milhares de vezes. Uma colher de açúcar hoje pode parecer insignificante, mas quando multiplicamos essa mesma colher por dias, meses, anos e décadas, percebemos que estamos perante milhares de pequenas decisões que acabam inevitavelmente por produzir consequências reais. E talvez seja precisamente por isso que tantas pessoas procuram soluções extraordinárias, quando muitas vezes os benefícios mais importantes começam precisamente nos hábitos mais simples do cotidiano. Chegamos agora ao ponto mais importante de tudo aquilo que vimos até aqui. Se tivesse de guardar apenas uma mensagem deste vídeo, gostaria que fosse precisamente esta. O verdadeiro problema na maioria dos casos não é o café, é aquilo que lhe adicionamos todos os dias sem pensar 2 vezes. O açúcar. Pode parecer uma pequena diferença à primeira vista, afinal, estamos apenas a falar de 1 ou 2 colheres adicionadas a uma chávena de café. Mas aquilo que acontece no interior do nosso organismo vai muito além do sabor mais doce que sentimos na boca. Permita-me explicar-lhe da forma mais simples possível.
O café sem açúcar é, essencialmente, uma bebida rica em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios. Os seus polifenóis, o ácido clorogênico e outros compostos bioativos ajudam a combater o estresse oxidativo e a reduzir aquela inflamação crônica de baixo grau de que falamos no início deste vídeo. Em poucas palavras, o café está constantemente a trabalhar a favor dos seus vasos sanguíneos. Agora imagine que adiciona 2 colheres de açúcar refinado a essa mesma chávena. Poucos minutos depois, esse açúcar entra rapidamente na corrente sanguínea, provocando uma subida dos níveis de glicose. O pâncreas responde libertando insulina para tentar restabelecer o equilíbrio metabólico. Este mecanismo, por si só, é perfeitamente normal. O problema surge quando este processo se repete várias vezes por dia, durante anos ou mesmo décadas. É precisamente aí que começam as consequências acumulativas. Uma das primeiras alterações envolve um processo chamado glicação. Em termos simples, o excesso de glicose pode ligar-se às proteínas do organismo, alterando a sua estrutura e reduzindo a sua funcionalidade. Essas proteínas tornam-se mais rígidas e contribuem para o envelhecimento e endurecimento progressivo das paredes dos vasos sanguíneos. Mas não é apenas isso. As oscilações repetidas dos níveis de glicose e de insulina favorecem processos inflamatórios que afetam diretamente a saúde vascular. É o mesmo fogo lento e silencioso de que falamos anteriormente, atuando diariamente sobre estruturas que já se tornam naturalmente mais vulneráveis com o passar dos anos. Existe ainda um terceiro fator particularmente importante. O excesso de açúcar consumido ao longo do tempo favorece a acumulação de gordura visceral, sobretudo na região abdominal. Ao contrário daquilo que muitas pessoas imaginam, esta gordura não funciona apenas como uma reserva energética passiva. Trata-se de um tecido metabolicamente ativo, capaz de libertar substâncias pró-inflamatórias que circulam pelo organismo e contribuem para o agravamento dos processos inflamatórios sistêmicos. É por isso que não podemos olhar para o açúcar apenas como um ingrediente que torna o café mais agradável ao paladar. Estamos a falar de milhares de pequenas decisões que o organismo vai registrando silenciosamente ao longo das décadas. Então, o que acontece quando juntamos café e açúcar? Por um lado, temos os antioxidantes do café a trabalhar para proteger os vasos sanguíneos e reduzir a inflamação. Por outro, temos o açúcar a promover processos que caminham precisamente na direção oposta. É como assistir a 2 equipas a disputar o mesmo jogo. Uma procura preservar, a outra contribui para desgastar. O resultado final dependerá sempre da quantidade consumida e, sobretudo, da frequência com que esse hábito se repete. Uma pequena quantidade ocasional de açúcar terá naturalmente um impacto diferente daquele provocado por várias colheres consumidas diariamente durante décadas. E talvez seja precisamente aqui que muitas pessoas tenham uma surpresa. Quando um paciente me diz que bebe 4 cafés por dia e adiciona 2 colheres de açúcar em cada chávena, faço frequentemente um exercício simples durante a consulta. São 8 colheres de açúcar por dia, 56 por semana. Mais de 2.900 ao longo de um único ano. Agora imagine esse mesmo hábito repetido durante 20 anos. Estamos perante dezenas de milhares de colheres de açúcar introduzidas no organismo através de algo que muitos continuam a considerar uma bebida saudável. Quando olhamos para estes números, torna-se muito mais fácil compreender que não estamos perante um pequeno detalhe alimentar. Estamos perante um hábito metabólico diário, que acompanha a pessoa durante uma parte significativa da sua vida. Recordo-me particularmente do caso de Antônio, um comerciante reformado de 68 anos que chegou ao consultório preocupado com uma fadiga persistente que não conseguia explicar. Os seus marcadores inflamatórios encontravam-se elevados e o perfil lipídico apresentava várias alterações que mereciam atenção. Ao analisarmos cuidadosamente a sua alimentação, descobrimos que consumia 4 cafés por dia, sempre acompanhados por 2 colheres de açúcar. Curiosamente, acreditava estar a fazer uma escolha saudável precisamente porque o café era frequentemente associado a benefícios cardiovasculares. Mas aquilo que o seu organismo recebia diariamente não era apenas café.
era também uma quantidade significativa de açúcar consumida ao longo do dia. Após várias alterações alimentares cuidadosamente planeadas, uma das primeiras medidas implementadas foi precisamente a eliminação gradual do açúcar do café. Alguns meses depois, os seus parâmetros laboratoriais apresentavam melhorias muito animadoras. No final da consulta seguinte, disse-me algo que me fez sorrir. Doutora, durante anos pensei que bebia café, afinal, estava a beber açúcar com sabor a café. Esta frase resume perfeitamente aquilo que procuramos compreender até este momento. Durante décadas, a ciência debateu intensamente os possíveis benefícios e riscos associados ao café. Hoje, continuamos a aprender mais sobre esta bebida extraordinariamente complexa. Contudo, existe algo sobre o qual o consenso científico é muito mais consistente: os prejuízos associados ao consumo excessivo de açúcar adicionado. Por isso, talvez esteja na altura de reformularmos uma pergunta que ouvimos há muitos anos. Em vez de perguntarmos se o café faz mal ao coração, talvez devamos começar a perguntar quanto açúcar estamos a colocar dentro da nossa chávena todos os dias. Porque para muitas pessoas com mais de 60 anos, o verdadeiro inimigo nunca foi o café. Foi sempre o açúcar escondido no seu interior.